Hum. Ana, já estão há muito tempo com essa plataforma, ou o que? Essa semana? Essa semana, Pro. A partir E, de terça eu estava. e aí, estão gostando mais do que a outra? A gente só teve uma aula nela, né? Mas Hum. eu já prefiro ela do que a outra. A outra já saiu, se não saiu, já está saindo, já está na parte final aí dela, né? Essa daqui é Tomara. interessante. Essa daqui é interessante porque ela já está também gravando aqui, né? Então, é bom, acredito eu, fique para aqueles que não puderam eventualmente assistir ao encontro e tal. Eu ainda preciso ver um pouco mais essas ferramentas aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ela compartilha a tela, é muito legal. Eu já dei aula em alguns cursos esse ano com essa plataforma. Deixa eu ver uma coisa. Vocês estão vendo uma tela diferente aí? Você está Sim, a vendo? gente vê. Sim, a gente vê o código de processo penal do hospital. Ótimo. Então, olha, maravilhoso, maravilhoso. Então é ótimo, ótimo. Então agora volta comigo aqui. Muito bem. Bom dia, professor. Bom dia. Quem está falando aí? É a Amanda Justiça. Tudo bem? Tudo. Professor, o senhor consegue ver o chat? Deixa eu só ver. Eu coloquei alguma coisa no chat. Deixa eu só ver uma coisa. Consigo sim. Tudo bem. Eu coloquei ele aqui na lateral e eu já consigo ver aqui. Poderia convidar alguém para participar. Deixa eu ver aqui. Ela não está conseguindo acessar. Amanda, tem como ajudar a Valdirene aí a entrar? É Valdirene, né? É a Valdriane. O senhor precisa colocar ela na reunião. Puxa vida, e como é que eu faço isso? Você tem como me ajudar? Deixa eu ver aqui. Aí a gente já começa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, professor. Veja se você consegue inseri-la, então. Eu a convidei. Você já convidou? Eu convidei ela para a reunião. Deixa eu ver se ela consegue. Tá. Pode ir tocando aí que eu vou ver uma coisa aqui. Mas pode indo aí. Conseguiu fazer com que ela entrasse? Eu tô vendo com ela aqui, só um minutinho que eu já aviso. Legal. Vamos lá. O Everton já está aí na sala. Deixa eu ver aqui, então. Só para a gente se adaptar melhor a essa plataforma. A Bruna já está por aí. A Lohane. A Caterine. Deixa eu ver mais quem. Tem mais 10 aqui. Tem mais 10. Mas não estão todos, né, Amanda? Ainda não. O senhor pode ver aqui, ó. Do lado da chamada tem o botão vermelho. Deixa eu só ver onde está a chamada aqui. Embaixo da sua gravação, do seu vídeo. Do meu vídeo, peraí. Tem aquele botão de desligar a reunião. Aí do lado vai ter mostrar participantes. Aí o senhor consegue ver quem está online. Deixa eu ver. Aqui para mim, Amanda, aparece
Aparece o meu vídeo aqui, tá certo? Aqui. Isso. Depois tem PS, Paloma, tem Sara, Renato, tem umas bolinhas, né? Tem aquela barra de ferramentas. Isso, exato. Aí tem a barra de ferramentas, ajuda aplicativos, é isso? Isso, Depois está em cima equipes, tarefas. Não tem uma outra barra que o senhor habilita Não o tem, vídeo, o microfone? Acho que eles não... Ah, tá, tem, peraí. Do lado tem um botão de desligar, vermelho. Vermelho, Do lado tem mostrar participantes. Ah, tá aqui, isso, e aí? Aí o senhor consegue ver quem está na sala. Tá ótimo, muito bom. Ah, já tem bastante gente. O Robson tá por aí também. Tem bastante, mas não estão todos, né, Amanda? Não, ainda não. Tá. Então tá bom, mas vamos começar, porque, deixa eu ver que horas são aqui já, 8h10. Pode começar sim, professor. Podemos já, né? Então tá bom. E essa plataforma permite, se vocês quiserem, dá para vocês apresentarem o rosto, não tem problema, né? Não, dá para a gente mostrar também. Ah, legal, porque aí fica mais pessoal. Eu dei algumas aulas de pós aí nesse período de pandemia em alguns lugares aí do Brasil, e aí eu até pedi para o pessoal, porque eram aulas longas de 8 horas, 9 horas, e aí eu pedia para o pessoal mostrar um pouco a cara para poder, enfim, ficar mais pessoal, porque senão fica ruim, né? Se eu só ficar vendo quadrinho aqui, para o professor que gosta de interagir, fica ruim. Mas vamos lá, não tem problema, fiquem como vocês sentirem mais confortáveis aí, tá bom? Tá ok, professor, obrigado. Então tá bom, deixa eu só colocar um negócio aqui. O Simas está por aí já, não? Ele é pior que eu na tecnologia, viu? Mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Podemos então, Amanda, tocar? Vamos lá. Sim, professor, tudo certo. Então tá bom. A gente está com 32 alunos. Ótimo, muito bom. O que eu tenho medo é que esse ano a gente não acabe não se vendo pessoalmente. Não sei como é que vai ficar a pandemia aí, né? Vai acabar na vida aí eu tendo uma turma virtual, né? Na verdade, foi quase um ano virtual. Mas vamos lá, é isso aí. A gente tem que trabalhar com o que tem. Vamos fazendo aí. Bom, nós, se vocês se recordarem aí, nós terminamos a parte do procedimento da lei antidrogas. E, na verdade, o que eu mostrei para vocês quando nós começamos a trabalhar com a questão dos procedimentos é que toda pessoa que vai ser processada, ela sempre vai ter o direito a que seja observado aquele devido processo legal a ela. Portanto, a maneira como nós vamos processar. É por isso que, desde o início, nós começamos a trabalhar o procedimento comum, né, que era o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, né? E depois eu trabalhei com vocês a questão do procedimento da lei o procedimento do júri, que é o procedimento mais especial, e o procedimento da lei antidrogas, que é o procedimento, enfim, hoje mais utilizado, né? Nós, sabedor de todos, que nós temos um volume judiciário muito grande relativo à área de drogas, né? Desta lei 11.343 de 2006, né? O volume judiciário com relação a esta lei, seja do artigo 28, que é do usuário, seja do artigo 33, 34, 37, 35, é um volume expressivo que nós temos no âmbito do acervo judiciário que nós temos nos fóruns e também nos tribunais, né? E, na realidade, o que eu queria que ficasse para vocês não é para decorar, enfim, na verdade é só para você compreender que sempre que você estiver diante de um caso e que você queira saber como é que aquela pessoa vai ser processada, você vai ter que olhar, portanto, o procedimento.
qual é o procedimento judicial, e esse procedimento, ele guarda, evidentemente, relação direta com o princípio do devido processo legal, que é aquele princípio constitucional, né? Aquele princípio portanto, constitucional. Devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade e ninguém será privado dos seus bens sem a observância do devido processo legal. Artigo 5º, 54, portanto, da Constituição Federal. Então, esse princípio inserido no artigo 5º, 54, ele vai obrigar todas as autoridades judiciárias, obviamente, a observar, portanto, o procedimento. Então, como tem aí no seu caderno, né, você já tem o procedimento mais utilizado, você tem o da lei de drogas, você tem o procedimento do júri, você tem o procedimento comum. Então, você tem no teu caderno já um acervo de procedimentos que corresponde, eu posso atestar a você, 80% dos procedimentos judiciários que nós temos hoje. A partir de agora, eu vou entrar numa matéria que é muito importante para nós, ele falou que viu aí essa mancha de graxa, que é o campo das nulidades. Parece que é um campo bastante espinhoso, né? Eu digo ao colega, ele é um campo que para aqueles que não atuam na área penal, né? Às vezes ele é difícil da gente enxergar, por isso eu vou ter que dar essa matéria com bastante cuidado com vocês, para que vocês compreendam, porque ela é eminentemente prática, né? Ela é prática. Portanto, quando eu falar, portanto, em nulidades, eu estou falando em forma, certo? E eu vou pegar aqui, eu só vou pedir a vocês, já que a gente tem a possibilidade agora, enfim, eu não sei nem se tinha no outro, mas eu vou pegar uma folhinha aqui para vocês e vou... deixa eu só calibrar aqui bonitinho para vocês. Deixa eu colocar aqui... Isto, eu vou, só para mostrar para vocês, eu vou trabalhar aqui, deixa eu só, aqui, eu vou fazendo assim, porque aqui me permite, não sei se fica bom para vocês, Amanda e os colegas, né? Eu vou colocando aqui para vocês também, e aí eu tenho oportunidade de jogar jurisprudência, jogar, enfim, fica mais ou menos aí um caderninho para mim, como se eu estivesse lá na nossa lousa, né? Então, nós vamos tratar do campo das nulidades, eu já inverti aí, e ele começa 563 e seguintes do CPP. Portanto, nós vamos tratar do campo das nulidades. E quando nós falamos de nulidades, nós estamos falando de algo relativo à forma, né? E aí, como os atos processuais devem ser praticados, né? Olha só, quando eu falo aqui, portanto, em forma para vocês, eu estou dizendo como os atos processuais devem ser praticados, né? A gente já sabe que eu tenho, evidentemente, né, e você já viu para mim, procedimento. E o procedimento que você aprendeu comigo é o conjunto de atos concatenados entre si, vírgula, de forma sequencial, que permite ao juiz ter contato com todos os elementos de prova, de forma a, de modo a permitir
formação de sua convicção. Então, vejam, o que nós vimos aqui, lembram os colegas? Professor. Oi, desculpe. O senhor está compartilhando a tela? Eu compartilhei a tela. Não está aparecendo para nós. Ah, não? Peraí, que eu já vejo aqui, perdão. Perdão, então, peraí, deixa eu só compartilhar. Perdão. E agora? Ainda não. Agora foi. Agora foi? Foi. Ah, legal. Então, desculpem. Imagina. É o comecinho, a gente atrapalha um pouco. Então, olha, vejam o que eu coloquei, então, para vocês aí. Começamos, portanto, o campo das nulidades, artigos 563 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto, nós vamos fazer o estudo, portanto, da forma. Forma. Como os atos processuais devem ser praticados. Nós estudamos até agora, se vocês bem lembrarem, a questão do procedimento. Procedimento é o conjunto de atos, né? Concatenados entre si, que permite um conjunto de atos, o conjunto permite ao juiz ter contato com todos os elementos de prova, de modo a permitir a formação de sua convicção, certo? Então, vamos ver. Então, ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, por diante, né? Eu só quero que vocês guardem esta ideia que eu estou colocando aqui, né? Ideia. Vamos lá. Fica mais fácil para você aqui. Deixa eu só ver. Cadê o trem aqui? Não estou encontrando o bicho, mas deixa eu ver aqui. Bom, não tem problema. Apenas eu quero que vocês olhem isto aqui, né? Ó, tá certo? Isto, olha lá. Então, deem uma olhadinha para vocês verem o seguinte. O que nós vamos ver daqui para frente é exatamente, essa questão. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4. Então, dentro do procedimento, como ele é um conjunto de atos concatenados entre si, então eu vou telar, então, olha lá, quer ver? Eu vou até exemplificar para você. Recebimento de denúncia, citação, resposta à acusação, absolvição sumária, depois a audiência, e vamos aí, evidentemente, nesta sequência, né, que a gente coloca apenas a título de exemplo, né? Apenas a título de exemplo. Dá uma olhada. Então, isto aqui, o que eu mostro ao colega, vamos até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, é uma sequência. Isso que eu estou mostrando aqui a vocês é a sequência, né? Isso aqui é exatamente a sequência. E cada bichinho desse aqui, ó, cada bichinho deste aqui, ele corresponde àquilo que nós chamamos de ato processual. Nós vamos, então, colocar aqui, isto aqui, sem dúvida alguma, é um, e vamos lá, é um, ó lá, cuidado, né? Ele é um, cuidado, então, vou colocar ato processual, tá? Vou puxar um pouquinho para isto. Olha lá, é um ato processual. Isto aqui é importante a você, né? Você está vendo que cada um deles, recebendo a denúncia, citação, resposta à acusação, absolvição sumária, as audiências, as oitivas, tudo que foi colocado ali nesta relação, nós vamos considerar como ato processual. Tudo bem? Legal? Então, assim,
vou dar uma caminhada aqui. Ato igual a forma igual tipicidade processual. Aqui eu preciso, então, que em primeiro momento você compreenda isto. O ato que eu vou praticar, ele tem que estar adequado à forma permitida em lei. E esta forma obedece o quê? A uma tipicidade. Pela palavra tipicidade, você tem que entender como tipicidade. Vocês devem lembrar muito da questão da tipicidade penal. Tipicidade, vamos lá, a tipicidade, vocês têm que entender como adequação do ato ao modelo previsto em lei. Então, isto é que é tipicidade. Adequação é a adequação do ato ao modelo previsto em lei. Isto é tipicidade. Então, eu vou dar um exemplo a você, muito simples, né? Muito simples, e eu vou pegar aqui no nosso... Deixa eu pegar aqui, Ctrl F, artigo 212, apenas para te perguntar o seguinte. Olha aqui. Vou copiar. E agora, deixa eu só ver onde é que eu volto com o meu trem lá em cima. E aí eu faço isso? Não, peraí, deixa eu ver onde eu volto com o meu trem. Documento 1, aqui, pronto. Olhem só, vou te dar o exemplo. Como as testemunhas devem ser ouvidas em audiência. Observe aqui, por favor, Amanda, Ana e os demais colegas que estão conosco. O que eu estou perguntando aqui? Como é que as testemunhas devem ser ouvidas em audiência? Na verdade, eu estou perguntando o seguinte: como o ato processual deve ser praticado? Como é que o ato processual deve ser praticado? Então, olhem só a título de exemplo. A título de exemplo. Como as testemunhas devem ser ouvidas em audiência. Já fiz aqui o negócio. Deixa eu só aqui. Artigo 212. A lei responde para nós. A lei diz como o ato deva ser praticado. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente. Está aqui escrito. A testemunha, não admitindo o juiz, aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, eu agora vou pedir para vocês, para alguém aí junto comigo, olhando este artigo, responder a pergunta que eu vou fazer. Então, olha lá, hein? Presta atenção que vocês vão ter que me ajudar aqui agora. Pela lei, quem pergunta primeiro? Quem pergunta primeiro para a testemunha? Quem pergunta primeiro para a testemunha? Resposta. 2 pontos. Quem pode me dar essa resposta? Segundo a lei, eu vou até trazê-la aqui para baixo, depois volto com ela, para te facilitar, ó.
eu pergunto aí, ou para Amanda, ou para Ana, ou para quem tiver o desejo de responder, o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá o quê? Complementar a inquirição. A minha pergunta para vocês é: quem pergunta primeiro para a testemunha? Eu posso dizer o seguinte: para a testemunha, né? Vamos deixar a testemunha. Quem pergunta primeiro para a testemunha? Quem arrisca aí, gente? Vamos lá? Quem arrisca? Vamos, pode abrir o microfone aí e meter bala. Cris? Ministério Público, professor. Então, a Ana arriscou já respondendo Ministério Público. Mas observe bem, Ana, você disse Ministério Público, mas você está vendo aqui que a lei fala o quê? Olha lá, o que a lei está falando? Partes. Então, eu vou colocar uma resposta, Ana, genérica. Quem pergunta primeiro para a testemunha? Então, a gente vai colocar a acusação. As partes. Como está aqui na lei. Ó, observa bem. As partes. Aí, o que nós podemos fazer agora, e aí vocês vão compreender, quando se fala em partes, estamos querendo dizer o quê? O que nós estamos querendo dizer quando nós falamos em partes? Nós estamos falando, então, acusação e defesa. Acusação e defesa. Isso vocês considerem como partes. Pois bem, voltemos à pergunta. Quem pergunta primeiro aqui? Acusação ou defesa? E a resposta é depende. 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 Depende do quê? Depende do quê? Atenção. Nós adotamos... Professor. O sistema... Tem alguém que está com o microfone ligado. Eu passarei... É a Sara. Sara, precisa desligar o microfone. Aí, boa, boa. Pronto, sumiu o passarinho. Tava bonito o passarinho. Bonito o passarinho. Nós adotamos... dá a impressão que é pássaro preto, viu? Mas lá, nós adotamos o... Olha lá. Ó, nós adotamos... No sistema de... Isso vocês aprenderam, provavelmente, o ano passado, porque é matéria do ano passado, é matéria de provas, né? Nós adotamos no sistema de inquirição o sistema, olha lá, Direct Examination, isto, aqui não estou enxergando, e vamos lá, Cross Examination, isto, vou colocar aqui, só para a gente ver aqui, Examination, isto, aí, agora sim, ó, nós adotamos no nosso sistema processual, o sistema do Direct Examination e o sistema do Cross Examination. O que é o Direct Examination? Inquirição direta. E o Cross Examination? A gente coloca assim, inquirição cruzada. Como é que significa? O que é isto aí? Então, vamos colocar para vocês.
vamos ouvir uma testemunha uma testemunha arrolada pelo Ministério Público. Uma testemunha arrolada pelo Ministério Público. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui para você. Vamos ver se fica legal, se fica bom para você. O seguinte. Ó aqui, ó. Quero ver se eu tiro essa cor daqui, que não precisa ter cor aqui. Isso, só quero aqui, ó. Aqui, vou colocar que fica o juiz. O juiz está na ponta aqui, tá? Desse lado aqui, vou colocar o MP. Aliás, eu nunca guardei aqui de lado, eu tinha que sentar. Mas, enfim, vamos lá. Defesa. Deixa eu só colocar aqui, certo? Oi. Espera um pouquinho. Isto. E aqui embaixo, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se já dá. Aqui é o réu. Isto. E aqui, exatamente aqui, vamos colocar aqui a testemunha. Aqui, ó, testemunha. Ó, agora vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar agora. Eu estou aqui com Sua Excelência, o juiz. Estou aqui com o juiz, o membro do Ministério Público, a defesa e o réu aqui. Sim? E nós vamos ouvir essa testemunha aqui. Essa aqui. Vamos ouvir uma testemunha arrolada pelo Ministério Público. Tá aqui. Ministério Público. E lembrem que nós adotamos, vocês acabaram de ver, né? Adotamos o quê? O sistema Direct Examination, inquirição direta. Então, eu vou fazer uma pergunta aos colegas. Tudo bem? Olha só. Quem que vai fazer a pergunta primeiro para a testemunha? Olha como está o quadro aí para vocês. Dá para ver bem. Vamos ouvir uma testemunha arrolada pelo Ministério Público. Eu pergunto a vocês, quem vai ouvir primeiro essa testemunha? Quem vai inquirir primeiro? Vamos lá. O próprio Ministério Público, professor. Ótimo. Ó, aqui, ó. Inserir formas. Então, olha só que interessante. O Ministério Público pergunta para a testemunha. E aí eu pergunto para vocês. E ela responde para quem? Para o juiz, não é? Não, ó. O sistema é direto. Ó aqui. Olha que interessante o sistema. Vocês estão vendo? Ó, essa é a inquirição direta. Eu pergunto para a testemunha e a testemunha responde para o MP. O MP pergunta para a testemunha e a testemunha responde para o MP. A testemunha foi arrolada pelo Ministério Público, bonitinho. Então, eu vou colocar o seguinte. Aqui Espera aí só um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, pergunta o MP. A testemunha responde para o MP. Isto é feito em primeiro lugar. Primeiro lugar. Quando o MP quando ele terminar as perguntas, o juiz passa a palavra para quem? Ele vai passar a palavra para a defesa, que perguntará direto e a testemunha responderá direto. Tá aqui. Olha lá. Então, aqui ficou... Vamos lá. Oi. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Tá. Deixa
Deixa eu voltar, porque eu estou mexendo no quadro. Um segundo. Isso, olha lá. Primeiro, o MP. Segundo, a defesa. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Isso. E o juiz, hein? E o juiz? O juiz, a gente coloca aqui, por último. O juiz é por último. Isso aí. Eu quero saber se vocês compreenderam. Ó, uma coisa interessante. Isso que eu mostrei aqui para vocês é simplesmente o seguinte, né? Vamos colocar aqui. Peraí. Aqui eu vou colocar aqui como o ato deve ser praticado segundo a lei. Ó, para a gente poder compreender nulidade, né? Para a gente compreender nulidade. Eu estou fazendo toda essa ginástica para vocês compreenderem nulidade. Então eu quero saber se, tirando esta fotografia, se isto fica claro para vocês. Dá para compreender o que é praticar um ato processual? Ou seja, como o ato deve ser praticado segundo a lei. Está aí mostrado para vocês. E aí você tem essa fotografia, essa questão que você já pode, evidentemente, enxergar. Isto é um ato processual. E é um ato processual praticado segundo a lei. Tudo bem? Legal? Vou te fazer uma pergunta, peço a vocês que respondam. Agora, ao invés de ouvirmos uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, eu coloco aqui, ó, para mudar. Agora eu vou ouvir uma testemunha que foi arrolada pela defesa. A minha pergunta a vocês é: a testemunha foi arrolada pela defesa. Então a questão é o seguinte: quem vai perguntar primeiro agora? Quem vai perguntar primeiro agora? Agora vai ser a defesa. Ótimo, é exatamente isso. Então, na verdade, nem sempre o Ministério Público pergunta primeiro. O Ministério Público só pergunta primeiro se a testemunha foi arrolada por ele. Se a testemunha foi arrolada pela defesa, nós vamos, primeiro a defesa vai perguntar, né? Então aqui eu vou voltar lá, porque senão o desenho vai ficar... É a mesma coisa. Então, é isso que nós chamamos de direct examination, isto aqui, e cross-examination, inquirição cruzada. Se você pegar essa seta para cá, essa seta para lá, puxando um pouquinho para lá, puxando um pouquinho para cá, elas vão se cruzar. Daí a chamada inquirição cruzada. Inquirição cruzada, né? É o que você tem, portanto, aqui. Pois bem, Levi, mas por que você está explicando isso? Porque eu quero que você enxergue bem isto aqui, o ato processual. Como o ato deve ser praticado segundo a lei. Bacana, não é? E aí vem a minha pergunta para vocês. E se eu chego em audiência, vírgula, como, por exemplo, advogado, vírgula, e o juiz, e se eu chego em audiência como advogado e o juiz diz: doutor, aqui
eu pergunto primeiro. E você diz, Excelência, mas a lei diz diferente. A lei diz, Excelência, diferente. E ele diz, 2 pontos. Aqui é assim, doutor. Quer que conste na ata? É isso. Então dá uma olhada, porque você vai ficar numa sinuca de bico. Ele vai dizer, olha, aqui na minha vara, aqui onde eu atuo, é assim. Se você quiser, é assim. Quer que eu conste alguma coisa na ata? Então, se ele vai perguntar primeiro, vírgula, a forma não será o quê? Observada. 2 pontos. E se a forma não vai ser observada, eu estou diante de uma, o que, gente? Atipicidade. Atipicidade, por enquanto. Atipicidade. Guarde. Nós vamos chegar lá na palavrinha nulidade. Mas, por enquanto, é uma atipicidade. Tá claro para todos? Tudo bem? Atipicidade. Atipicidade é a prática de um ato em desconformidade com a lei. Vamos mergulhar um pouquinho mais agora. Vamos lá. Atipicidade. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou tentar puxar em cima. Eu vou até reduzir isso aqui para 14, vamos ver. E não deu. 13, não deu. 12. Aí, agora sim. Aí entra os 4 aqui. Então, vamos guardar, quando nós falamos em atipicidade, quando eu falo em atipicidade, observe bem, eu queria que você guardasse aqui, para ficar fácil para você. Ó, é o que eu colocaria no quadro para você compreender. Observe bem os colegas, quando eu falo de atipicidade, eu já volto lá, hein? Eu já volto, calma. Isto. Quando eu falo de atipicidade processual, eu estou falando de 4 possibilidades. 4 possibilidades. Inexistência, irregularidade, nulidade relativa
e nulidade absoluta. Eu estou falando, portanto, de 4 possibilidades. Tudo bem? 4 possibilidades. 4 possibilidades. E vamos lá. 4 possibilidades. Vamos lá. Inexistência. O ato foi praticado tão distante da forma que inexiste. Não precisa ser declarado nulo. Ele é inexistente. Se for praticado, deve ser desentranhado dos autos e destruído. Observe bem. Inexistência. Inexistência. O ato foi praticado tão distante da forma que inexiste. Não precisa ser declarado nulo. Ele é o quê? Inexistente. Se for praticado, ele deve ser desentranhado dos autos e destruído. Difícil de ocorrer na prática. Difícil de ocorrer na prática. Mas, vamos lembrar o seguinte. Eu, quando cheguei na comarca de Guarulhos como promotor, soube eu que às sextas-feiras o juiz, um determinado juiz, deliberava ao escrivão do cartório a prerrogativa de presidir a audiência. Então, às sextas-feiras, o juiz marcava lá 2 audiências e essa audiência ela era presidida pelo escrivão. Então, eu vou colocar aqui esse exemplo. Audiência presidida por escrivão. O escrivão ouviu uma testemunha, praticou o ato. Então, eu vou perguntar a vocês agora, diante do que eu acabei de colocar. Então, esta premissa, o exemplo, tudo aqui é verdadeiro. Então, não tem aqui pegada nenhuma aqui para você, não tem nada. O ato é inexistente. Então, imaginemos esta hipótese aqui, a audiência presidida por escrivão. O escrivão ouviu uma testemunha e ele praticou o ato. Eu pergunto a vocês, este ato, ele é válido, sim ou não? Sim ou não? Eu creio que não, professor. Robson diz não. Eu creio que não. A resposta à audiência presidida, portanto, por um escrivão, praticou o ato. É válido. Eu colocaria assim, é válido. Não discute validade aqui, porque o ato inexiste. Se provado que há
foi presidida por um escrivão, vírgula, será, e é importante agora, o que o ato será? Inexistente. Arranca, vale dizer, desentranha e destrói. Ponto. O ato é o quê? Inexistente. Porque ele ficou tão distante, eu quero saber porque o escrivão não é dotado de... Por quê? Porque o escrivão não é dotado do quê, gente, aí? O escrivão não tem o quê para poder presidir a audiência? Competência, professor. Antes da competência, Ana, antes da competência. Capacidade jurídica? Não, antes da competência. Quando a gente fala competência, pressupõe algo antes. Ele não é dotado de... Alguém falou aí, professor, legitimidade? Não. Uma coisa antes. Quando a gente fala, ó, como está na tela aí, quando a gente fala competência, tem algo que é antes aqui. Antes da competência, tem algo que a gente sempre... eu vou até dar dica. Todo juiz tem. Todo juiz tem. O que é que todo juiz tem? Todo juiz tem? Ó, todo juiz tem poder jurisdicional. Vamos colocar aí, ó. Ó, todo juiz tem isto aqui. Poder jurisdicional. Todo juiz tem. Mas nem todo juiz tem o quê? Nem todo juiz tem competência. Dá uma olhada. Isto aqui, todo juiz vai ter, gente. Todo juiz tem. O que o juiz não tem nem todo juiz tem competência. E eu dou um exemplo a vocês, só para a gente não pairar dúvida para vocês. Só para não pairar dúvida para vocês. Só para não parar a dúvida. Socorro, você está vendo aí embaixo? Vamos aí, lá. Tem uma mãozinha, tem um balãozinho aí de conversa. Vamos imaginar o seguinte. Que está com esse pontinho. Vamos imaginar que aí próximo à FIG, que aí vai abrir o chat uma do determinada lado, pessoa dirigindo um veículo automotor, ela se excede na velocidade e atropela alguém e essa pessoa morre. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa pessoa vai responder judicialmente por um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Todos estão de acordo. A minha pergunta é... Alô? A ministra Rosa Weber, alô, do Supremo Tribunal Federal, pode julgar aquela pessoa? Por gentileza, após as 11, sim eu tô ou em aula, não? por favor. Obrigado. Pode avaliar se ela estava com a velocidade excedida, se ela não estava com a velocidade excedida, se o carro estava em bom funcionamento, se não estava. A Rosa Weber pode fazer isto? O Ricardo Lewandowski pode fazer isto? Resposta: não. Não pode. Mas, eu acho que até a Amanda que está falando, mas... Isso.
A Rosa Weber não tem poder jurisdicional, Amanda? Ela tem nesse caso, mas ela não tem competência. Exatamente. Por isso, Ana, que a gente tem que sempre tomar cuidado com essas duas palavrinhas. Eu pergunto, para esse caso de Guarulhos, do atropelamento com morte, o Gilmar Mendes tem poder jurisdicional, sim ou não? Não. Não. Ele tem poder jurisdicional? Sim. Todo juiz tem. Jurisdicional tem. Tom. Ele tem competência para julgar? Não. Não. O ministro Ricardo Lewandowski tem poder jurisdicional? Tem. Ele tem competência para julgar? Não. E assim nós vamos. No nosso caso aqui, olha só, o nosso caso aqui, o que é que esse escrivão não tem? Não é que ele não tem competência, ele não tem algo antes. O que ele não tem? Não é dotado de poder o quê? Jurisdicional. Então, esse ato aqui, ele é tão gravoso, tão distante da lei. O escrivão não prestou concurso, o escrivão pode, eu não sei se ele, talvez não tenha nem a OAB, não tenha nada, não tem como ele presidir a audiência. Então, o ato fica muito inexistente. Ele é inexistente. Então, a gente pega aquele depoimento lá e pode até rasgar, porque não existe. Você só precisa, obviamente, mostrar, e vai mostrar, porque é uma audiência presidida pelo escrivão. Socorro, você então, tá isto é um ato, o que, gente? É um ato, portanto, inexistente. Eu matei aqui com vocês, ó, a primeira situação, né? Ato inexistente. E eu, apenas para vocês guardarem aí, e devem ter aí já voltado comigo, eu costumo dar um exemplo muito bobo, apenas para você guardar. Imaginemos que nós ligássemos numa concessionária hoje. Socorro, baixa o programa, é mais e fácil. Com o objetivo de comprar um veículo. Tem as opções e nessa concessionária, você viu lá um anúncio, uma propaganda, Google, baixar Teams. Vendendo uma BMW por R$45 mil. Não pesa nada no computador. Por exemplo. E é muito mais fácil. Vendemos BMW 2020 R$45 mil. E você se interessa pelo carro, liga na concessionária e diz para o vendedor que você vai buscar amanhã o teu carro. Oi. Quando você chega lá, o vendedor fala assim, traz o carro do doutor aí. E tem 4 caras empurrando o carro até chegar você. Aí você fala pro vendedor, escuta, o que está acontecendo aqui? 4 caboclos empurrando o meu carro? O que aconteceu? O que é isso aqui? Ele fala, então, doutor, esse carro é uma promoção, é carro sem motor. E aí eu pergunto a vocês, isto aí é carro? Amanda, é carro? Aquela BMW sem motor é carro, Amanda? Eu acho que é carro, professor. É carro? É por isso. Pelo amor de Deus. Certeza que é por isso. Não é mas carro, é fácil. Não é carro. É fácil. O carro pressupõe motor. É só você abrir o Google lá. Né? É a mesma coisa que colocar lá, pessoa sem coração. Desse modo. Você arranca aqui o coração do bicho Microsoft. E coloca o corpo dele ali estendido. É gente? Facinho. Não tem coração. E se, evidentemente, eu não fizer nada, e eu não vou fazer porque eu comprei daquele jeito, eu pergunto para Amanda e para Ana agora, é carro hoje? Não. Vai ser carro amanhã? Não. Daqui um ano ele vai ser carro? Não. Não. Daqui 500 anos esse bicho vai ser carro? Também não.
Então, ele é o que, gente? É um inexistente. É um carro inexistente. Porque ele não serve para nada. Não produz qualquer efeito. Então, eu posso, do ponto de vista processual, ir lá e arrancar isso aí. Tudo bem? Ana, Certo. tudo bem? Certo, professor. Tá. Tá. A Ana já está ali, né? A Ana achou. Eu vou dar de presente para a Ana um carro sem motor. Aí eu quero ver. Não, mas eu quero ver se eu vou dar um carro sem motor para Ana, colocar lá na porta da casa dela e falar assim: Ana, Não, dá um querida, presente fica em para paz, você, pode um me chamar carro assim. sem Fica em motor. paz. Ela fala: nossa, eu adorei o carro. Mas você não tem como andar com o carro, tá sem motor. Não, só a Ana mesmo que é o carro sem motor, né? Mas enfim, vamos para frente que... Não, mas vai melhorar, viu, gente? Mas vai melhorar. Vai melhorar o negócio, viu? O segundo que nós vamos colocar, e depois nós vamos ao intervalinho para vocês respirarem aí, é a seguinte: eu coloquei inexistência e agora eu vou colocar aqui um ato irregular. Já vou mudar a tela, calma lá. Vou mudar a tela, senão vocês não vão enxergar. Agora estão enxergando. Ato Calma, Niguinho, irregular. calma, Niguinho. Você tem que ir lá em cima, na barra lá. Eu não sei se tem várias... com certeza deve dar para várias pessoas gravar. Mas eu estou gravando dos dois modos. É um tanto pelo Teams como pelo aquele programa lá. De Pra não falhar. pequena, Relaxa, de pequena eu vou te mostrar aqui onde é que monta você vai. que pode ser corrigido a qualquer tempo. Então, veja, ato irregular é um equívoco de pequena Ó, Niguinho, vai monta aqui, ó. que pode ser Mais corrigido opções. a Aí você vai qualquer aqui, tempo. É que tá Então, gravando, o que né? a Se gente apertar agora vai poderia, um aparecer exemplo maior, parar a né? gravação. Deixar Entendeu? de assinar o termo em audiência. Eu vou dar o maior exemplo para você, audiência, tá? Deixar de assinar o termo em audiência. Assinar. Você deixou de assinar. Aí eu pergunto para vocês, eu fui na audiência? Fui. Eu estava lá? Estava. Eu só apenas o quê, gente? Eu só não assinei. Então, isto é uma irregularidade e pode ser consertada a qualquer tempo. E eu vou colocar mais aqui para vocês. Qualquer quando falamos em irregularidade, não falamos em nulidade, pois se trata de um pequeno equívoco, um pequeno descuido que pode ser corrigido, arrumado a qualquer tempo. Importante a você, não anula nada, não anula nada, corrigido, arrumado a qualquer tempo, não anula nada. Tudo bem? Não se fala em nulidade, então não anula nada. Não falamos em nulidade. Então não anula nada. Basta você consertar, não tem problema nenhum. O maior exemplo que a gente tem é deixar de assinar termo, você apresenta uma peça, hoje até é mais difícil porque a assinatura é digital, mas tempos outros, a gente apresentava uma peça processual e a gente tinha que assinar, às vezes esquecia de assinar. É uma mera irregularidade, não causa nulidade nenhuma. Tudo bem? Tranquilo?
Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Já são 9h10, eu vou fazer o seguinte, 9h10. Pedro Fabiano Lima. Então, o seguinte, são 9h10. Podemos dar um respiro e voltar 9h30, positivo? Positivo. Professor, posso pedir um favor? Claro. O senhor consegue disponibilizar esse arquivo nessa plataforma nova? Eu consigo. Amanda, depois você me ajuda a salvar isso? Ô, Ana, eu tô gravando a aula tanto pelo Teams, como pelo aquele modo que eu gravava e colocava no YouTube. Se você quiser depois, vai estar disponibilizado. A Ana quer o papel. Eu sou daquelas que gosta de ler várias vezes, sabe? Às vezes não tem internet para ficar, dependendo de onde eu estou escutando a aula de novo. Mas eu ajudo sim, professor, é bem simples. É simples, né? Você me ajuda ao final? Ajudo sim. Ok, então vamos ao intervalo. 9h30 voltamos e seguimos aí o nosso encontro de hoje. Se tiverem algum desconforto, alguma coisa, aí vocês me falam no retorno aí, a gente corrige, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado, até já.